Como é que ficam os contratos escolares dos alunos com deficiência no meio dessa pandemia? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar como é que a gente faz para resolver essa polêmica que está afetando aí muitas famílias de pessoas com deficiência. Pessoal, veja bem, não há dúvidas de que os contratos, os mais diversos tipos de contratos de prestação de serviços, eles foram afetados aí em virtude dos efeitos econômicos da pandemia, da paralisação de serviços, do isolamento social. E em relação às escolas, os contratos escolares, isso está despertando muita confusão entre as pessoas. De um lado, nós temos o consumidor, que não está tendo aí o serviço na forma que foi contratada, que seria a forma presencial, com todo o aparelhamento, todos os serviços necessários, e que agora ele muitas das vezes também perdeu aí o seu poder econômico, e do outro lado o fornecedor, que também tem a necessidade de fazer a manutenção ali das suas despesas fixas, que podem ter diminuído, mas não acabaram, e também com a alegação dos fornecedores de que estão tendo que fazer um investimento em tecnologia, em plataformas de videoaulas, por exemplo. Então, estão tendo um gasto a mais além, claro, da manutenção do seu pessoal. Então, veja bem, nós temos aí uma relação de direitos do consumidor que pode ou não estar sendo afetada, tá? A gente tem sempre que pensar no seguinte: um contrato ele tem que ser como aquela balancinha do direito, O contrato ele tem que ser equilibrado. Se acontece algum desequilíbrio, por causas resguardadas pela lei, esse desequilíbrio ele pode gerar sim a revisão do contrato. E aí que entra a questão específica aqui de hoje, que é dos alunos com deficiência. Pessoal, veja bem, essa proteção, esse direito de revisão do contrato em relação a uma possível causa de desequilíbrio, como aconteceu agora, ela é resguardada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6º, inciso 5º lá do CDC, ele garante essa possibilidade como um direito básico do consumidor. Então veja bem, essa norma ela tem que ser analisada em relação às pessoas com deficiência com base na nossa Lei Brasileira de Inclusão. Lá na nossa LBI, lá no artigo 28, inciso 5 dela, diz que as escolas, as instituições de ensino, elas têm que adotar medidas individualizadas para a garantia da permanência do aluno com deficiência. Então a gente tem que pensar o seguinte, veja bem, muitas das vezes, dependendo da deficiência, esse aluno ele não vai ter condições de, por exemplo, ser atendido à distância. Às vezes ele depende exclusivamente da atividade presencial, dos recursos de atendimento educacional especializado, da presença do professor de apoio capacitado, dos recursos que tem ali naquela sala de AEE, por exemplo, para que ele possa se desenvolver. Às vezes você não vai conseguir colocar um aluno com autismo ali na frente de um tablet, na frente de um computador, para poder acompanhar as aulas junto com os demais. Ele vai estar em desigualdade, ele não vai ter como se desenvolver. O serviço não vai ser prestado na forma como foi contratado. Então essas situações em específico, elas ensejam sim uma atenção especial nesse momento, e as famílias elas têm que se atentar que existe sim uma proteção legal para elas. A gente está combinando aí normas do Código de Defesa do Consumidor com normas de direitos das pessoas com deficiência, tá? Porque essa garantia é mais do que necessária para essas famílias nesse momento. Então é importante que as famílias elas busquem orientação profissional. Se preciso, procure um advogado especializado no assunto para examinar o contrato, para ver as possibilidades, tentar sempre primeiro o diálogo com a escola, para que haja aí, um bom senso inclusivo. É o que a gente busca nesse momento. Muitas das vezes não podemos ficar engessados aí no que está no contrato, vai ter que ter um bom senso inclusivo. Porque muitas famílias de pessoas com deficiência, elas, por mais que tenham ali interesse em manter ali a matrícula, em manter aquele aluno dentro daquela instituição, nesse momento de pandemia, enquanto tiver atividade, por exemplo, à distância, não vai ter condição desse aluno participar das aulas. O serviço não está chegando até ele. Não tem essa de, tô colocando material disponível para a mãe, para o pai pegar na escola. Nem sempre isso vai ser
garantia de serviço prestado, não. Não podemos confundir as coisas, tá? Disponibilizar atividade para casa não quer dizer substituição de carga horária, não quer dizer que o atendimento ali educacional, principalmente especializado, está sendo prestado. Não, de forma nenhuma, tá? Então, é importante que as famílias busquem orientação, porque em último caso vai ser possível até mesmo uma rescisão dos contratos, né? Sem multas. Isso é uma proteção legal também do direito do consumidor, né? É uma saída que infelizmente está tendo que ser tomada principalmente na educação infantil, e aí tanto para alunos com e sem deficiência, porque na educação infantil é difícil, né? Você não tem aquele controle da carga horária, letiva, né? Daquilo que foi contratado, da questão da continuidade. Então muitas das vezes vai acabar tendo que fazer a rescisão contratual, e essa rescisão ela vai ter respaldo sim, sem multa, tá? É importante. Famílias de pessoas com deficiência, a escola não pode cobrar valores adicionais por causa disso de forma nenhuma, tá bom? Então procurem os seus direitos, tentem dialogar e, se preciso, procurem um profissional da sua confiança. Em relação às questões de direitos das pessoas com deficiência, a gente tem sempre que olhar o caso concreto. O caso concreto é que vai dizer: tem deficiência que vai ser possível a prestação de serviço à distância, tem deficiência que não vai ser, principalmente os casos de deficiência mental, intelectual e os casos de autismo que necessitam de um acompanhamento especializado ainda mais próximo, tá bom? Então fica essa dica para vocês. Gostou desse vídeo? Compartilhe para que mais famílias fiquem por dentro de seus direitos. Se você está pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aí, pessoal, coloque sugestões para mais temas aqui no nosso canal. Continue acompanhando aí pelas redes sociais, no Instagram, @ThiagoEltonOficial, e no Facebook também. Vamos juntos, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.